Nós terminamos o ano passado, ali meados, acho que dia 18 de dezembro, na última ministração acerca da exposição do Sermão do Monte. E eu dizia naquela oportunidade que todas as vezes que eu estiver aqui ministrando pela manhã, eu estarei dando sequência à exposição do Sermão do Monte. Nós já tivemos a oportunidade, por exemplo, irmãos, de ministrar as bem-aventuranças, que a partir do versículo 1, e nós colocamos as bem-aventuranças como o prólogo, como introdução à ministração do Sermão do Monte. Essas bem-aventuranças nós dividimos em 3 partes. E aí nós tivemos a grata satisfação de ministrar do verso 1 ao verso 12, dividindo em 3 partes. Nós começamos o Sermão do Monte colocando como primeira parte do verso 13 ao verso 16, colocando para todos nós a necessidade do testemunho, sal e luz deste mundo. Nós ministramos uma segunda parte que foi justamente o desafio de viver a justiça, as obras em termos de justiça, do versículo 27 ao versículo 24. Se estamos ministrando de forma sequencial, irmãos, eu queria que você voltasse os seus olhos. Eu queria tratar nesta manhã sobre infidelidade, sobre adultério. É um tema que não é muito ministrado nos templos, mas que nós precisamos ministrar, nós precisamos ensinar a igreja. Foi motivo da atenção do Senhor Jesus aqui nesta ministração. Foi motivo de investimento de tempo para ensinar a igreja, aos seus seguidores acerca deste tema. Eu tenho dito à igreja, irmãos, que pessoalmente, particularmente, eu tenho percebido que os temas propostos pela Sociedade Bíblica do Brasil nem sempre são os melhores temas. Mas, por exemplo, na minha Bíblia, que é uma atualizada, ele vai tratar do verso 27 ao verso 32, tudo como adultério. Mas não, se nós estudarmos o texto, iremos perceber que do verso 27 ao verso 30, de fato, Cristo fala sobre e trata sobre infidelidade. Versículos 31 e 32, Cristo está tratando sobre divórcio, e não é objeto o nosso tema aqui nesta manhã. Eu vou estar ministrando apenas do verso 27 ao verso 30, e nós iremos tratar nesta manhã sobre adultério, sobre infidelidade. Para isso eu lhe convido a fechar os olhos mais uma vez, e nós iremos orar, nós iremos pedir iluminação do Senhor nesta hora. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã em que iremos mais uma vez, ó Deus, iremos ouvir a Tua voz. Usa-me como boca do Senhor, que a Tua palavra encontre morada em cada coração, Senhor, e que o tema proposto, mesmo diante dos desafios em ministrá-lo, que a Tua palavra possa trazer mudanças, que a Tua palavra possa convergir as nossas vidas segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, olha comigo, a partir do verso 27 até o verso 30, Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, qualquer que olhar para um homem, com intenção impura no coração, já adulterou com ele ou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, palavra dura do Senhor Jesus, mas antes de olhar para esta palavra, que é palavra de Deus, eu queria que nós entendêssemos um pouco aqui esse contexto. Se você perceber até o versículo 12, Jesus está tratando nesse sermão, conhecido como Sermão do Monte. Jesus ali discorria sobre o caráter cristão.
sobre a influência do caráter cristão para o mundo. Nós fomos inseridos no mundo, irmãos. Nós não estamos alheios, distantes, indiferentes. Pelo contrário, nós estamos aqui no mundo para influenciar, para servir como paradigma, o comportamento. E aí Cristo vai discorrer nas bem-aventuranças que nós já ministramos acerca do caráter, caracterizando assim esse comportamento, qual deve ser a nossa postura. Aí é o que nós conhecemos, nós produzimos com este caráter o fruto do Espírito. Nós produzimos as boas obras, nós produzimos um comportamento que distorce do mundo, que vem na contramão do mundo, que gera no coração daquele que jamais for alcançada pelo Espírito alguns questionamentos. Por que essa postura? Por que essa pessoa tem tal comportamento? Que caráter é esse? Nada do que nós produzimos para a glória do nosso nome. Tudo tem que redundar em glória a Deus. A minha postura no trabalho, que é ética, que é fiel, que é justa, que é um comportamento que gera nas pessoas tais questionamentos, precisa gerar no coração daquele que não conhece a Deus tal palavra. Graças a Deus por isso. Não é louvor próprio, não é meritocracia, é a graça que nos invade, que toma-nos, porque se assim não fosse, todos nós, por certo, iríamos tropeçar, iríamos cair. Lembram da palavra de Cristo? Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Aquela mulher que adulterou, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Todos nós somos trôpegos, falhos, pecadores. Até o verso 13, Cristo, ou 12, Cristo está tratando sobre essa questão do caráter das boas obras. E aí ele prossegue definindo melhor este caráter e estas boas obras em termos de justiça. Ele vai falar muito sobre justiça aqui nesse texto, a partir da ótica, da perspectiva, da projeção do Evangelho. Se você perceber, se você for ao verso 6, que nós já ministramos do capítulo 5, ele vai dizer: felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que têm fome, que deseja se alimentar do Evangelho, da palavra. Você já sentiu muita fome, meus irmãos? Uma pessoa com fome, às vezes, é uma pessoa incontrolada ou descontrolada. Ela deseja, ela quer, ela procura todos os meios para saciar a sua fome. Para quem tem filhos, sabe mais ou menos assim, quando o menino está com fome, ele quer alimentar, ele quer matar a fome. Jesus faz essa comparação. Por que ele faz essa comparação? Ele estava com uma grande multidão pregando no sol a pino, há muito tempo pregando o sermão, e aquela multidão ali, quem sabe algumas pessoas até com fome já. Felizes são aqueles que têm fome do Evangelho, esse desejo. Tem muita gente que tem fome de outras coisas, mas não tem fome do Evangelho. Ele vai dizer sede. A verdade se aplica também à realidade da sede. Você, quando está com muita sede e você toma um copo com água, irmãos, que água deliciosa, maravilhosa. Nós estamos ali matando a nossa sede. E Jesus vai dizer: felizes são aqueles que têm sede. É como uma terra árida que recebe água. Você já viu em um ambiente muito seco, em que começa a chover, esse processo é que a terra bebe essa água. É rapidinho, irmãos. As irmãs que têm plantas em casa e por alguma razão esqueceu de colocar água na planta. Graças a Deus que aqui não acontece isso. As irmãs estão ali pontualmente cuidando. Mas se por acaso, porventura, em outro contexto, outra igreja, alguém esquece de colocar água, coloca água. É impressionante esse processo. Jesus vai dizer: felizes são aqueles que têm sede do Evangelho, dessa justiça. E se você prestar atenção, ele vai tratar sobre isso também, que não apenas ter
fome, não apenas ter sede, mas a fome e a sede do Evangelho irão produzir sofrimento. Verso 10, olha comigo, capítulo 5, verso 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Do que ele estava tratando lá. Desses que têm fome e sede de justiça, quem se comporta movido pelo Evangelho e por essa justiça, por certo irá ser perseguido, irmãos. Não é algo estranho, não é fogo estranho, é comum, é normal, natural. E aí, ao tratar sobre isso, ele termina o versículo 20 lá, olha para o verso 20, acompanha comigo. Ele vai terminar afirmando o seguinte: olha, ele está tratando aqui diretamente acerca da justiça dos escribas e dos fariseus. Ele vai dizer: olha, porque vos digo, verso 20, se a vossa justiça não exceder, olha a expressão que Jesus usa, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Note bem, querido, presta atenção que Jesus quer nos ensinar aqui, ou estava ensinando ali. A tradução aqui dessa ideia de exceder é transbordar. Se você for para a tradução no literal, é a ideia que tem que ser mais excelente a sua justiça. Por que Jesus está dizendo a esses ouvintes: olha, a justiça do Evangelho é mais excelente? Jesus está contrastando a justiça de um grupo chamado grupo dos fariseus, dos escribas, com a justiça deles. Que inicialmente, irmãos, os fariseus eram um grupo que estava ali extremamente comprometido com a Torá, mas com o passar do tempo, eles ficaram extremamente legalistas, preocupados apenas com aquilo que era estereótipo, com aquilo que era visto, não com aquilo que estava na alma, no coração. E Jesus, conhecedor desse comportamento, desses grupos aqui, o grupo dos fariseus, o grupo dos escribas, olha, ele quis dizer a esse grupo, a essas pessoas, que a justiça do Evangelho, irmãos, é uma justiça que traz satisfação ao coração. A justiça recomendada pelos fariseus e escribas é uma justiça que não satisfaz o coração, é uma justiça extremamente religiosa, preocupada apenas com comportamentos, preocupado apenas com aquilo que agrada o outro. Mas sobretudo Jesus estava dizendo aos seus ouvintes: eu contemplo o coração. Deus olha para a intenção, Deus olha para aquilo que é profundo, para aquilo que está arraigado. E eu vou dizer, irmãos, permitam-me, para aquilo que é genuíno. Às vezes a minha justiça estereótipa é muito bem vista pelo próximo, mas meu coração está destruído, a minha mente está afastada, eu faço as escusas, eu faço as escondidas, eu faço sem ninguém ver. Jesus diz àqueles homens: eu olho para o coração. A nossa justiça precisa exceder, ser mais excelente, porque felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. É o que ele vai dizer no verso 8, capítulo 5, são felizes. Por que Jesus contrasta, irmãos, a justiça dos escribas e fariseus? Deixa eu apresentar mais uma verdade aqui com pano de fundo ainda. Porque a justiça dos escribas e fariseus é uma justiça que satisfaz que não satisfaz a mente, satisfaz a relação social. O Evangelho satisfaz a mente. Em paz me deito e logo pego no sono. O Evangelho produz satisfação à mente, é interna, irmãos, é pessoal, é verdadeira, é profunda. E a recomendada por Cristo satisfaz. A promovida pelos fariseus e pelos escribas é meramente uma justiça engenhosa, até bem organizada, até bem vista por todo mundo, é liturgicamente correta. Mas Jesus olha para a intenção da alma da gente, Jesus olha para o coração, Jesus olha para aquilo que ninguém consegue ver. Eis a razão pela qual Jesus ele bate forte contra esse comportamento farisaico, porque o comportamento farisaico e promovido pelos escribas era um comportamento de autoria própria,
própria. O comportamento do Evangelho é promovido pela graça, pelo Espírito, pela regeneração, pela justiça de Cristo na cruz, por aquilo que Jesus fez, que ninguém podia fazer, o que o Evangelho produz no coração do homem, ninguém poderá produzir. Seja bendito o nome do Senhor. A justiça de Cristo é uma justiça que é recomendada pelo Evangelho. Já citamos o texto: felizes são os que têm fome e sede de justiça. Para a gente fechar aqui, para a gente olhar para o texto ainda, lembrem-se, irmãos, da parábola de Lucas 18, muito conhecida, de 9 a 14. Ele diz que alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Lembra da parábola? 2 homens sobem para orar ao templo, vão ao templo com o propósito de orar. Veja que, de forma estereótipa, propostas legítimas. 2 homens vão ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O que é que o fariseu fazia? Ele, posto em pé, orava de si para si. Veja, a justiça do fariseu é aos próprios olhos, é de si para si. E ele orava da seguinte forma: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais, eu observo tudo, eu sou atento a tudo. E vocês conhecem a parábola. Eu faço tudo que a lei diz que tem que fazer. O publicano não, ele fica em pé, ele nem ousava levantar os olhos, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno. Por quê? Porque Jesus quis dizer através desta parábola que o publicano reconhecia quem era ele diante de Deus. Diante de Deus não há quem possa se esconder, irmãos. Nós nos escondemos muitas vezes do outro. Há quem se esconda por trás da religião, há quem se esconda por trás de um contexto religioso. Eu quero lhe dizer nesta manhã, Cristo olha para o nosso coração. Por isso que o texto começa o seguinte. Vamos olhar para o texto que nós iremos ministrar nessa manhã, verso 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu disse para os irmãos na ministração, na última ministração, no dia 18 de dezembro, que a expressão ouvistes o que foi dito, pressupõe que aqueles que estavam recebendo essa palavra tinham conhecimento do Antigo Testamento a partir da leitura na sinagoga. Eles conheciam a história, eles conheciam a lei, eles conheciam a história dos seus antepassados. Eles sabiam exatamente o que dizia a lei através de Moisés. Ouvistes que foi dito. Jesus começa esclarecendo acerca desse mandamento: não adulterarás. Vocês ouviram a lei, dizia isso. Eu não vim revogar a lei. Era a preocupação de alguns estudiosos da época. O que Jesus quer propor aqui? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E a graça vai mais profundo, irmãos. E ele vai dizer: eu porém vos digo. Irmãos, a expressão eu porém vos digo não quer ser um desprezo aos anciãos, não quer se livrar da lei do passado, não é um desdém ao mandamento. Lembrem-se, irmãos, a lei é santa, inalterável, perdura, não pode ser repaginada, não está fora de contexto. A lei é a lei de Deus, poderosa, aplicável, presente nos nossos dias. Ele diz: olha, eu vos digo, porque a minha lei é mais profunda, a graça, melhor dizendo, é mais profunda, ela vai no íntimo do coração do homem. Olha para o verso 28, eu vos digo, é muito mais profundo do que aquilo que o comportamento religioso apresenta. Qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no coração, já adulterou. Irmãos, que palavra dura de Jesus, que palavra que vai ao mais profundo.
Eu quero que você entenda que a mentalidade que está por trás da expressão qualquer que olhar, há uma mentalidade aqui, há uma proposta textual aqui muito interessante, irmãos. Qualquer, indistintamente, qualquer que assentar no seu coração, qualquer que olhar com intenção impura no coração já adulterou. Jesus vai à raiz, Jesus vai ao mais profundo. Mas por que Jesus faz isso, irmãos? Há um contexto aqui. Para o judeu era difícil reconhecer a natureza culposa de processos interiores do coração. Jesus sabia disso. Eles eram avessos a essa realidade. Jesus sabia que essa relação com aquilo que era um processo interior da alma, as atividades mentais, era algo que os judeus desdenhavam. Jesus vai à raiz, irmãos. Ele vai ao mais profundo. Ele vai à sede dos pensamentos. Jesus vai ao local da origem. É na origem, irmãos. Ninguém acorda dizendo: eu vou adulterar. Eu acordei hoje, olhei para o céu está um tanto quanto nublado, eu vou adulterar. Não, Jesus olha para o início, o embrião do pecado, a raiz, a origem, o primeiro passo, o primeiro olhar, o primeiro investimento, o primeiro pensamento impuro. Jesus diz: esse já adulterou. Jesus quer tratar os desígnios do coração. Felizes e bem-aventurados são aqueles que vivem a justiça do Evangelho, e a justiça do Evangelho está intimamente ligado aos desígnios do nosso coração. Jesus vai dizer: quem olha, pecou. E quem olha com intenção impura. Há uma expressão aqui, irmãos, que me chama a atenção. A expressão intenção impura. Eu estava estudando essa palavra, e a expressão intenção impura quer dizer desejo egoísta, desejo pecaminoso. Veja, irmãos, quem é que vai aqui sondar o desejo egoísta e pecaminoso do coração de cada um? Ninguém, só Deus. Percebem que Deus vai e bate num local e numa particularidade que ninguém, a religião, nenhum líder, ninguém pode tocar ou tratar. E aqui, irmãos, é muito prático. A palavra é muito prática para a gente. A palavra é de comportamento. Se você olhar também a expressão verbal aqui usada, qualquer que olha. Se você pegar essa palavra, ela é extremamente neutra. Quem olha? Então ninguém vai mais olhar, pastor. Vai sair todo mundo aqui, botar uma venda nos olhos. Não sei agora, todo mundo, ninguém olha para ninguém. Que loucura, olha. E nós somos crentes e fiéis a Deus para afirmarmos: ali vai uma mulher bonita. Qual o problema disso, irmãos? Ali vai um homem bonito. Pastor, não é pecado, irmãos. Ou é pecado? Não, irmãos. Veja, a expressão verbal, qualquer que olha, se eu tomo essa expressão verbal isoladamente, é neutra isso. Mas Jesus não está tratando de expressão verbal neutra aqui. Jesus, presta atenção, Jesus acrescenta com intenção impura. Há uma lógica aqui, vamos aplicar a palavra com desejo pecaminoso e com desejo egoísta. O que Jesus quer tratar aqui, irmãos? Jesus, ele quer dizer o seguinte: quem transgride o mandamento da castidade não é aquele que chegou ao ponto de executar a ação de adultério, mas é um adúltero quem contempla com olhares desejosos, impuros e pecaminosos. É na alma, irmãos. Quem sabe alguém possa dizer: eu nunca adulterei. Será? Misericórdia. Vamos caminhar. Será, meu irmão? Quando desconcentra o pregador é fogo. O cara tem que voltar, né, irmãos? Normal. Será?
Deus conhece o coração da gente. Deus conhece a intenção do coração. E aí, irmãos, veja, eu quero já caminhar aqui para as aplicações, porque a palavra é muito clara para a gente aqui. Como é que eu resolvo isso, pastor? Como é que eu posso dirimir as minhas dúvidas em relação a o que pode, o que não pode? Jesus traz aqui uma palavra que não deve ser tomado aqui de forma literal, tá, irmãos? Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho direito, ninguém está mandando arrancar o esquerdo, porque se o esquerdo ficar, ele vai pecar em algum momento. Jesus não está trazendo aqui, irmãos, de maneira alguma, um antídoto que quer uma ação extremamente legalista também. Jesus não quer propor isso para a gente. Jesus quer tratar sobre aquilo que está dando ocasião ao tropeço. A ação tem que ser drástica. Vamos aplicar aqui, irmãos. O que foi que José fez? José foi tentado. O que é que José fez? Fugiu. Vamos fazer um silogismo. Qual é a ação drástica aqui de José? Correu. Por mais que a mulher de Potifar diga: esse cara não é homem não, ela pensa o que quiser. Ele sabia que por ser homem ele iria pecar. Jesus vai tratar de maneira muito prática sobre como se livrar disso. O que tem te levado a pecar, irmão, irmã? Olha que Jesus vai dizer, verso 29: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, veja, presta atenção. Jesus quer trazer aqui para os ouvintes uma ação prática. O que está te fazendo pecar, irmãos? Ou irmão, irmã? É o ambiente, é a amizade, é a relação. É onde você tem posto os teus olhos. Sai, foge, arranca. É claro que Jesus quer, a ideia aqui do texto não é literal, mas Jesus quer apresentar aqui em sentido figurado. Jesus quer apresentar uma resolução, irmãos, incondicional, de renunciar inteiramente a tudo que, de uma maneira ou outra, pode afastar você do próprio Deus, te levar a pecar. Há um rigor nessa formulação aqui, é verdade. Arranca o olho, corta a mão. Jesus quer falar sobre algo muito sério. Jesus está falando sobre pureza espiritual, irmãos, e não tem como brincar com pureza espiritual. Por isso que ele diz: arranca, lança fora. Não tem como brincar. Não flerte com o pecado, querido. Eu não posso flertar com o pecado. Eu vou cair, eu vou errar. Não tem como se sentir forte. Eu estou bem, saí de um culto no domingo, palavra abençoada, eu vou começar a segunda, eu vou até flertar, eu vou até um limite, depois eu volto. Não tem forte. Jesus vai ao âmago, ao cerne da questão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Jesus está tratando sobre pureza. E é interessante que vejam, ele atribui aos membros do nosso corpo, nesse processo que nós chamamos de mortificação da carne, membros do corpo. Eu preciso mortificar os membros. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vocês conseguem fazer essa conexão que Paulo fez? Membros do corpo, envolve o nosso corpo, os membros do nosso corpo, envolve a nossa purificação, a nossa vida.
Esta é a palavra de Deus para a gente essa manhã. Sermão do Monte. Cristo tratando sobre infidelidade. Quantos casamentos desfeitos por causa de infidelidade? Quantas pessoas que estão vivendo nessa gangorra da fidelidade e da infidelidade? Eu quero que você entenda que nesta manhã Cristo trata as nossas vidas, graças a Deus por isso. Cristo nos conhece. Deus sabe como nós estamos aqui. Você pode esconder do seu cônjuge, querida irmã. Querido irmão, você pode esconder do seu cônjuge. Você esconde da família. Você esconde da igreja. Você esconde dos escribas e fariseus. Mas Jesus diz: eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o embrião daquilo que foi iniciado lá no pensamento. E por esta razão, Cristo quer nos dizer nesta manhã: fuja, arranque, corte, quebre relações que estão te levando para o pecado, que estão te afastando de Deus, seja o que for. Vivemos hoje uma cultura cibernética, irmãos. Quantos casamentos desfeitos. Eu pessoalmente já tratei casamentos desfeitos, porque foram desfeitos por relações virtuais, traições virtuais. Cuidado, querido, cuidado, querida, fuja. Entendeu a palavra de Deus para todos nós desta manhã? Fuja, arranque. É o olhar, arranque, não olha. É o membro, a mão que está digitando lá na internet. Não corte o dedo não, querido, mas fuja, não entra. É prático. E aqui nesse contexto, ninguém imaginaria que mais de 2000 anos depois nós estaremos tratando sobre pecados cibernéticos, internet. É verdade ou não é, irmãos? E vejam os dois membros tratados aqui. É coincidência, irmãos? Não sei como é que vocês encaram isso. Eu encaro como coincidência. Se você nunca viu nessa perspectiva, eu não encaro como coincidência. Deus já sabia. Amém, irmãos? Deus já sabia que teríamos um avanço tecnológico. Ninguém, irmãos, que imaginaria no Sermão do Monte que teríamos avanço? Eu lembro, permita-me, só para concluir com vocês aqui nesta manhã, eu lembro quando era criança, quem passou por isso sabe, essa nova geração não vai entender, os fortes entenderão. Quando nós assistimos um desenho, algum filme, e que alguém estava falando e vendo a sua própria imagem, eu disse: rapaz, deve ser lá para 2000, a gente estava na década de 80, irmãos, 2000, não sei, meu Deus, eu não vou, rapaz, será que isso vai acontecer um dia? Alguém dirigindo um carro e falando. Irmãos, Jesus sabe todas as coisas. Se te faz pecar, não tecla. Se te faz pecar, não olha. Deus olha para o nosso coração.